Dizem que ele foi, é e sempre será a definição do que é moderno no rock and roll. No Clubecast, David Bowie. Estamos aqui para mais um Clubecast, mas antes de começar, deixe o seu like ou o seu dislike, faça inscrição no nosso canal para cada vídeo novo que sair você ser avisado, ok? Vamos pro vídeo? Clube 885 apresenta Clubecast. Bom, estamos aqui em mais um Clubecast, hoje um Clubecast difícil de fazer porque esse cara tem história, né, KG? Como a gente estava falando, merece vários outros, né? A gente vai até uma parte da história dele. Vai ter que ser, né? Tem que ser. A gente está falando do David Bowie, viu? E o Bowie, a gente vai até o Zig hoje, né? Não vamos passar muito dali, não. Início dos anos 70. E já tem chão até ali, né? É. KG, o Bowie tem um monte de histórias e lendas em torno dele, e uma das mais famosas é a coisa da cor dos olhos dele. Você sabe qual que é a história? Por que ele tem um olho de uma cor, olho de outra? Eu tenho uma teoria que eu fiquei sabendo, mas vamos ver, né? Vamos ver se tu vai contar a história, né? Isso, nesse vídeo aqui, em alguma parte desse vídeo eu vou... Show. A verdade sobre a cor dos olhos de David Bowie. O nome original dele é David Jones, né? David Jones. E tu sabe por que ele mudou? Eu sei. Tá, então... Quer que eu conte por ou favor, vamos deixar pra Não, por favor, explique para o nosso Tinha uma banda ouvinte. chamada Monkees. Isso. Né? The Monkees came along and they were just getting popular when I was just starting my career. E o líder dos Monkees é o David Jones, ali por volta de 65, 66, e aí o Bowie não quis. Tu imagina, o Bowie pensou, os Monkees vão estourar, né? A mesma coisa que tu chegar, eu quero fazer uma carreira solo. Beleza, como é teu nome? John Lennon. Não vai pegar, né? Não dá, né? Então ele mudou para David Bowie. David Bowie. Isso aí. O Bowie, cara, é um garoto ali que nascido e criado no subúrbio de Londres. Ele cresceu em Bromley. E Bromley é difícil explicar essa coisa ali do distrito, bairro de Londres, mas é subúrbio de Londres ali. E você sabe o que o Peter Frampton, o David Bowie e o Rich Menina Veneno têm em comum? São todos dessa região, hein? Tudo de Beckham. Bom, o Rich, pra quem não sabe, não é brasileiro, né? O cara que canta Menina Veneno, né? Não é brasileiro, ele é inglês, né? E é amigo do Enio, né? Já entrou no ar aqui na Clube esses tempos, né? Inclusive. O cara é demais, né? Enfim, tá. Aliás, vamos fazer um Clubecast com o Rich pra frente, né? Vamos. Mas enfim, os três eram ali da mesma região. O Bowie é mais velho que o Peter Frampton, 3 anos mais velho. O Rich é mais novo que eles todos. O Rich é 3 anos, acho que mais novo que o Frampton. Mas os três, mais ou menos ao mesmo tempo, viveram juntos. O pai do Peter Frampton foi professor de arte do David Bowie. Olha. Daí que a participação do Frampton em turnês com o David Bowie. Sim. Né? Não tem uma turnê que o Bowie fez com... Tá. Enfim, o Bowie é um garoto que nasceu de uma família não tradicional. O pai dele não era casado com a mãe. O pai dele, o Henry Jones, e a Peggy, que era a mãe, eles têm filhos de outros casamentos, foram morar juntos e aí o Bowie nasceu dessa união. Mas era uma família diferente, pouco convencional, mas uma família muito amorosa. O Bowie tem um irmão chamado Terry. Ele teve muita influência na vida do Bowie, ele tomava conta do Bowie quando era criança, era meio protetor do Bowie. E foi ele que apresentou Little Richard, o Fats Domino, e o Elvis. Né? De novo a gente fala desses caras aí, né? Estão sempre ali. Impressionante, né? E desses três, o que mais chamou a atenção do Bowie foi o Little Richard. Por quê? Porque ele era negro, porque ele cantava pra caramba e era um cara que a sexualidade era ambígua. A coisa da... Esse cara é homem, esse cara é mulher, ele não é nenhuma coisa nem outra. O Bowie disse que com 8, 9 anos ele queria ser o Little Richard branco. I wanted to be a white little Richard at 8. E o Bowie, quando ele tinha de 12 para 13 anos, que foi quando ele conheceu o Elvis, o Fats Domino e o Little Richard, o irmão dele foi para a Marinha e se separou por 2 anos do irmão, e nessa fase o Bowie começou a aprender instrumentos, a tocar, né, a querer ser um músico de verdade, né? E quando ele reencontrou o irmão dele apresentou para o Bowie aquele mundo de Londres, do soul, né? Os músicos de jazz, aquela cena noturna, e tudo isso, essa mistura de coisas, do rock,
mexeu muito com o Bowie. O Bowie é um artista que a característica dele principal é a coisa da mudança. Ele nunca quis ser o mesmo. Ele camaleão, né? É o camaleão. O Nelson Motta, numa coluna dele não sei se foi na Globo, enfim, o Nelson Motta diz que o Bowie é como se fosse um artista da Renascença em pleno século XX, né, na era moderna. O Bowie é um cara, por exemplo, que estudou mímica, a arte da mímica, com Lindsay Camp, que era um discípulo direto do Marcel Marceau, que é o grande mímico, né? Então o Bowie tinha todos esses elementos de mímica, de teatro e de literatura e de música e de rock and roll, né? Ele foi impactado pelos Beatles em 1962, quando os Beatles apareceram. Ele montou grupos, um grupo chamado King Bees, com esse amigo que tem a tal da história do olho. A gente podia contar essa história aqui agora, ou deixa mais pra frente? Vamos deixar mais pra frente, para segurar o público, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma teoria que pelo jeito é furada, do olho dele. Vai surpreender muita gente a história do olho do Bowie. Ele montou uma banda que é a King Bee, que não deu certo, até quando a banda acabou, esse amigo dele, o George Underwood, que quis ser um artista gráfico, falou, pô, eu vou ser artista gráfico, não quero mais nada de rock. O Bowie ficou devastado. Falou, pô, para você tudo bem, você sabe fazer outra coisa, mas eu quero ser um roqueiro, eu quero viver da música, né? E o Bowie foi indo de experiência em experiência, conseguiu gravar um compacto, que não vendeu nada, não deu certo, isso frustrava muito o Bowie. O Bowie queria ser grande, né? Esse compacto não deu em nada, não vendeu nada, KG, mas por conta desse compacto ele conheceu um cara chamado Ken Pitts. O Ken Pitts é um empresário da velha guarda, ele era 20 e poucos anos mais velho que o Bowie, mas ele tinha sido empresário do Frank Sinatra, da Judy Garland, do Duke Ellington, era um cara que gostava dos teatros, dos musicais, isso encantava um pouquinho o Bowie. O Bowie se deixou seduzir por ele, foi uma boa influência, e ele começou a tentar cavar contratos para o Bowie, e era tudo muito difícil, até que um belo dia o Bowie vai ao cinema assistir um filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. O Bowie ficou tão fascinado com aquele filme que ele ele assistiu mais de 30, 40 vezes esse filme. Deu no Major Tom. Major Tom, que é citado em vários momentos, né? Mas enfim, a gente chega lá. Vamos chegar agora, porque esse filme, hoje, né, as pessoas acham que esse filme talvez tenha sido feito depois do Homem à Lua, que o Bowie fez a música. Nada disso, esse filme é anterior à ida do Homem à Lua. Era um assunto que fascinava e fascina as pessoas até hoje, essa coisa de sair do planeta e ir para um outro lugar, numa nave. E uma nave comandada por um computador, que na época era uma coisa impensada, né? Hoje é absolutamente normal, né? Mas em 1969 não era tão normal assim. Enfim, o Kubrick lançou o filme, o Bowie não saía do cinema, ficou tão impressionado com aquilo que ele fez essa obra-prima chamada Space Oddity. O nome do computador era HAL. HAL, do filme. Do filme, H-A-L. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. E o Bowie... Space Oddity. Space Oddity. Esse foi a primeira música do Bowie que chamou a atenção. Ela entrou nas paradas inglesas, mas ela ficou muito pouco tempo. Ela tocou uns 10 dias seguidos, assim, na televisão, no rádio, na véspera do embarque do Homem à Lua. Virou o tema na Inglaterra. 1969. Ground Control to Major Tom. E isso tudo frustrava o Bowie, né? Poxa, quando é que eu vou dar certo? Quando é que eu vou dar certo? E não dava. Um tempo depois, essa música acabou voltando, Space Oddity, para as paradas, reanimou o Bowie, e nesse momento entra uma figura na história dele que é fundamental, que é a Angie Bowie, a mulher que mudou toda a estrutura da vida dele, que foi inclusive tema de uma música dos Rolling Stones, Angie, mas é uma outra história. É a mesma Angie, viu? É isso aí, é essa que o William está falando. E a Angie, junto com a Angie, chega um cara que também muda toda a carreira do Bowie, que é um empresário chamado Donny DeFries. Ele arruma a carreira do Bowie, ele dá conselhos bons pro Bowie, fala, Bowie, acho que você tem que ser mais teatral ainda, compor mais, assumir uma persona. E o Bowie, encorajado por ele e pela Angie, que não era nem um pouco convencional, eles eram um casal, mas tinham um relacionamento aberto em 1970, cara, né?
Eu posso ficar com quem eu quiser, você pode ficar com quem você quiser. Alugaram uma casa de 30 cômodos, era meio uma mansão com essa primeira graninha que entrou, e chamaram, virou uma comunidade, um monte de gente morava com eles ali, era um surubol, vamos dizer assim, em todos os sentidos, no sentido sexual e no sentido artístico também. Claro, uma troca constante, né? E as coisas começaram a acontecer, a dar certo. O Tony DeFries consegue um contrato bom dele com a RCA, começa a entrar dinheiro no caixa, e o Bowie vai para Nova York gravar o seu primeiro grande disco, que é o Hunky Dory. E esse disco, ele estava casado, o filho dele já tinha nascido, Zoe Bowie. Né? Mas ele deixa a Andy na Inglaterra e vai para Nova York, sozinho. E com quem que ele tem contato em Nova York? Sr. Lou Reed. E, que inclusive tem uma música, que é o título de uma música do Hunky Dory, Andy Warhol. Andy Warhol, sim, é verdade. É que a coisa dele com o Lou Reed era muito forte, né? Por isso que eu falei. Mas é que a partir daí, quando ele tem contato com o Andy Warhol e toda a turma da Factory, ele tem contato também com uma banda chamada Velvet Underground, que é a banda do Lou Reed, do John Cale, o primeiro disco, o disco da Banana, o icônico disco da Banana, que é produzido pelo Andy Warhol, né? Então, a partir daí, ele se apaixona pelo Lou Reed. O Lou Reed sai do Velvet Underground e não dá muito certo. Não dá muito certo. O Bowie acolhe, né? O Bowie acolhe e acaba produzindo e participando, a gente está abrindo uma janela aqui, né? Acaba produzindo e participando o melhor disco do Lou Reed, que foi o disco, que é o segundo disco, chamado Transformer, que foi o disco que tem talvez a música mais famosa do Lou Reed, que acabou se transformando num clássico, que é Walk on the Wild Side. Hey, honey. Take a walk on the wild side and the colored girls say. Mas tem também Perfect Day, né? Então, ele meio que dessa maneira ele salvou a vida do Lou Reed, né? A vida artística e a vida mesmo, porque o Lou Reed estava em rota de colisão, né? Ele com pegou drogas, enfim. Ao mesmo tempo ele pegou o Reed e pegou o Iggy Pop, os estúdios também. Ninguém dava bola para os estúdios. O Bowie olhou assim aquela figura andrógena mais uma vez, né? E o Bowie, ele é um cara legal, ele gostava sinceramente, mas ele pegava elementos do Lou Reed, do Iggy Pop, para ele incorporar nas coisas dele. E aí ele grava esse disco, que tem Changes, que eu acho que é a música que explica o David Bowie, né? O título da música é Changes, mudança, e mudança é a cara do Bowie, o cara não para quieto. E esse disco faz muito sucesso. E em seguida ele lança o grande disco da vida dele, né, que é o nosso... Eu cheguei lá, KG, consegui chegar. Aí vou contar a minha experiência com o David Bowie, tá? Vai lá. Quando eu tive o primeiro contato com o David Bowie, eu já sabia que ele era grandioso, eu já sabia que ele era brilhante, eu já sabia várias coisas, só que eu não tinha contato. Você não tinha o repertório dele, você não sabia? Não tinha nada. Isso foi no início dos anos 80, eu não tinha contato com os discos mais antigos, esses que a gente citou. Então o que aconteceu? Os primeiros discos do Bowie lançados nessa época foram o Tonight e o Let's Dance. Na verdade, o Let's Dance e o Tonight. O Let's Dance de 83 e o Tonight de 84. E eu me joguei no Bowie, né? Comecei a ouvir e vamos convir que são discos mais comerciais, né? Que entraram numa parada de sucesso. São discos que tocavam nas rádios. E que não tem nada a ver com esse Bowie que a gente está falando nessa época. Exatamente. E eu meio que me decepcionei com o David Bowie, porque eu disse, será que é isso? Será que os caras falam tanto do Bowie, mas será que é isso? Sabe, não... Aí aconteceu dois episódios que mudaram completamente minha concepção de Bowie. O primeiro foi a estreia do filme Christiane F. aqui no Brasil. Esse filme, né, baseado num livro que conta a história tristíssima de uma menina que tinha bem menos de 18 anos, viciada em heroína, que acabou, né, viciada em heroína. Aqui no Brasil ganhou o título infeliz de Christiane F., drogada e prostituída, eu me lembro disso. Era heavy metal mesmo. Bom, uma das características da Christiane era que ela era fã do David Bowie. Né? E eles sempre quiseram mostrar isso no filme. E ela começa o filme ela folheando vários discos do Bowie. E eu olhava e disse, cara, eu não conheço nenhum desses, cara, sabe? Eu acho que é esse Bowie aí que eles estão falando, que é esse que a gente está citando, né? Os Bowies de verdade. E aí eles quiseram mostrar que ela era tão fã do David Bowie, mas ela era tão viciada que ela acabou vendendo toda a coleção de David Bowie para comprar drogas, que é uma coisa terrível, né? Inclusive, ela morava na Alemanha,
inclusive tem uma passagem de um show do David Bowie na Alemanha, na cidade onde ela vive, eu não sei se era Berlim, enfim, mas teve uma passagem de um show lá, que eu acho que foi a primeira vez que ela tomou um pico, né, se eu não me engano. E aí aparece um momento do show, o David Bowie tocando Station to Station. E eu disse, cara, eu acho que é esse Bowie que eu estava procurando. Só que eu não tinha acesso, né? Mas eu sabia que existia um outro Bowie além daquele de Let's Dance e Tonight. E esse do Station to Station ainda é um Bowie diferente desse do Ziggy. Exatamente. Mas era as várias faces do David Bowie. E outro episódio, que foi uma coisa muito pessoal, foi a chegada de... Eu estava no segundo grau no Anchieta, primeiro ou segundo ano do segundo grau, que hoje é ensino fundamental. E aí chegou um belga para estudar com a gente. O pai dele foi transferido para cá, acabaram chegando em Porto Alegre. O belga foi lá e aí a diretora da escola disse, olha, vocês têm que recepcionar ele fala muito pouco português, pessoal que fala inglês e tal. E aí chegou a minha hora de conversar com ele e a gente conversou sobre assuntos que nos interessavam, ou seja, música, né? E aí ele começou a falar, um dos meus grandes heróis, é o David Bowie. E aí eu pesquei, disse, eu acho que esse cara vai me ajudar. Ele tem aqueles discos. Porque ele deve conhecer o Bowie da Christiane F., né? Aí ele disse, e tem um disco que acabou mudando a minha vida. E aí eu expliquei pra ele, eu não tenho acesso ao David Bowie, o único Bowie é o Let's Dance. Ele, Let's Dance, não. Eu vou te trazer um disco amanhã que tu vai ouvir, mas ele tá bem balhado, realmente, estava bem balhado. No outro dia, ele chegou na aula, me emprestou um disco chamado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ziggy play guitar, jamming good with weird, and spiders from Mars. Tá, um título comprido. Levei para casa, eu me lembro direitinho como se fosse hoje, Enio. Eu botei aquela primeira sequência de 5 Years e Soul Love, uma música praticamente emenda na outra. Cara, aquilo mudou minha vida. Mudou minha vida, eu posso dizer isso tranquilamente. Aquele disco e aquela primeira sequência, eu me lembro como se fosse hoje. Mudou minha vida. Eu disse, tá aí, é esse Bowie que os caras estão falando. Sabe? É um disco, então por isso que é aí que a gente queria chegar, né? Então, exatamente. Na verdade, contar essa história por causa disso. Eu conheci o Bowie em discos à frente do Ziggy Stardust, mas não tão com esse espaço que você teve. Eu conheci o Diamond Dogs primeiro, que me travou, que tem Rebel, e depois eu fui atrás do Ziggy Stardust em seguida, porque era mais ou menos naquela época, foi um pouquinho antes, né? E quando eu vi o Ziggy Stardust, eu tive essa epifania que você teve. Impressionante, uma epifania, exatamente. Sabe? É um disco que... o que é isso? Sabe? Tu fica pensando, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? Bom, começa com Starman. Starman, que depois o Nenhum de Nós gravou e tal, mas é o disco que tem Starman. Mas eu me lembro da sequência inicial, que é 5 Years, e aquela final do 5 Years, ele gritando, sabe? E aí emenda no Soul Love, eu disse, meu Deus do céu, cara, o que é isso, sabe? Lady Stardust depois, e vai embora, né? Vai embora, Rock and Roll Suicide. You're rock and roll suicide. Sabe, umas coisas... Erenise, né? Qualquer uma, mesmo as estranhas desse disco são incríveis, né, Cagé? São brilhantes. Exatamente. E esse disco, o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, provavelmente deve acontecer com algum adolescente que não saiba do que a gente está falando, que vai atrás do Ziggy Stardust, vai acontecer com ele também. Aconteceu com os Estados Unidos, quando esse disco bateu, ele bateu recordes de venda e eles saíram numa turnê. Tocando em tudo quanto é cidade, Tony DeFries, que é esse empresário que conseguiu esse troço todo, feliz da vida. Cara, eles rodaram assim, gastaram dinheiro, serviço de quarto no hotel 24 horas por dia, groups, né? É um satiricon na estrada, assim, né? Tipo, os caras, eles eram exatamente sinônimo do excesso do rock and roll. Não é à toa que naquele filme Almost Famous, né? Que tem aquele pedaço da estrada que o Still Waters, que era a banda do filme, estavam num hotel, não sei se você se lembra disso, que as grupos correndo de cima para baixo. Quando eles chegam no hotel, o David Bowie, acho que estava saindo a entourage do David Bowie. Quem que é o David Bowie? Porque, cara, é a história do rock naquela época, naquele ano. E essa turnê, eles gastaram o que não tinham.
com adiantamento da gravadora. Estava vendendo bem, mas tinha um adiantamento de gravadora, misturando o dinheiro que é meu, o dinheiro que é seu, o dinheiro que é do outro. E o Bowie foi à falência. O Bowie falava assim, olha, eu quando entro no palco, eu sou tímido, eu não me sinto tão à vontade. Mas quando eu entro, eu viro o Ziggy Stardust, realmente para mim ficou fácil, muda tudo. E foi, esse é o segredo, o cara é incrível, além de cantar bem, ter o visual. Essa turnê e essa banda do David Bowie revelou também um guitarrista fantástico chamado Mick Ronson. Mick Ronson. Né, que depois fez, inclusive tocou na turnê no Rolling Thunder Revue do Bob Dylan, né? Pois é. Que de novo, não tem nada a ver com o David Bowie, mas né, tem uma música do Bowie chamada The Song for Bob Dylan. Ask a good friend Dylan if it is a while down the old street. The Song for Bob Dylan, é verdade. Do Hank Dory, né? Mas enfim, tá no Netflix essa turnê, Rolling Thunder Revue, né, dirigida pelo Scorsese, né, e que tem várias passagens com o Mick Ronson, né, tocando na banda do Bob Dylan. Já que você citou Mick Ronson, eu gosto muito do baixista dessa turnê, que é um cara chamado Trevor Bolder. Ele e o Mick Ronson juntos, cara, o baterista, mas esses dois ali, cara, o Bowie tava assim... Bem assessorado. Bem servido, cara. Ziggy's band, the Spiders from Mars, included Mick Ronson, Trevor Bolder and Mick Woodmansey. Eles rodaram os Estados Unidos, depois foram para Inglaterra, o Bowie chegou lá como a volta dos Beatles em 64, né, as fãs gritando, não sei o quê. Só que ele chegou falido, sem grana, zerado. O que ele fez? O Tony DeFries, olha, cara, vamos arrumar uma grana então. Turnê, Europa, Inglaterra, Europa, Japão, e o Bowie com drogas, não comia cocaína. Ele elegeu a cocaína como a droga dessa fase, né? Ele chegou com um palito, ele chegou a desmaiar no palco, né? Desacordado, as pessoas, morreu, né? Mas não morreu. E no final dessa turnê, sem avisar a banda, sem avisar ninguém, sem avisar o empresário, isso tem filme, está gravado, a gente vai colocar um trechinho aqui. Ele chega no microfone, agradece a audiência, sinceramente emocionado. Esse aqui foi o meu último show, não do David Bowie, do Ziggy Stardust. Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Esse foi o meu último show, bom ter feito, obrigado, tchau e ademã. E nunca mais subiu no palco com o Ziggy Stardust. Esse é o David Bowie. Esse é o David Bowie. E virou outro, que virou outro, que virou outro, que virou outro. Depois do Ziggy, até chegar no nosso próximo Clubcast, que vai ser daquela fase de Berlim, nós vamos fazer esse. Trilogia de Berlim. A trilogia de Berlim. Foram 5 discos. O primeiro desses era um disco chamado Aladdin Sane. Aladdin Insane, que é um trocadilho. Um cara... doidão, era o contrário. E esse disco é um disco errático, mas também foi um disco que fez muito sucesso. Mas isso vai ficar para um outro Clubcast. Perfeito. Para fechar isso aqui, a história do olho, né, KG? Vamos lá, a história do olho, claro. E aí? A história do olho é simples e boba, mas é engraçado como essa história é escondida por aí. Não é muito fácil de vir à tona. O Bowie, acho que ele tinha 14, 15 anos, e esse amigo dele, o George Underwood, que era um dos melhores amigos dele, que tocou nessa primeira banda dele, o King Biz, ele tinha uma namorada, o George, chamada Carol. E o Bowie ficou afim da Carol. E a Carol gostou do Bowie. Não se faz isso com a namorada, né? Pois é. Estou perdidamente apaixonada por uma namoradinha de um amigo meu, já disse. É um clássico, né? E aí o George viu e deu um soco muito bem dado no Bowie. Bem dado demais, tão bem dado que ele foi parar no hospital. Ele correu sério risco de ficar cego, pouca chance de voltar a ter a visão nesse olho. Fez 3 cirurgias, mas conseguiu manter a visão. Então tem gente que pensa que o olho é de vidro, mas não é, é o olho do Bowie. Por que um olho é de cada cor? Porque a pupila do olho esquerdo ficou sempre dilatada, ela não voltou mais à posição normal. O fato dela estar em dilatamento mudou a cor do olho dele. Ele ficou com um olho verde e um olho azul. Um amigo que deu o soco ficou mal, que era muito amigo do Bowie mesmo. Falei, pô, desculpe o Bowie, cara, você fez um favor. Ron David said to me, I did him a favor. So, I mean, a lot of people think it's quite an interesting thing to have 2 different colored eyes. Porque isso aqui é trademark, né? É uma característica dele. E essa é a história, a famosa história do olho do David Bowie. Eu já achei que ele tivesse um olho de vidro. Muita gente acha. Isso aí. Então são os 2 olhos.
Por causa de um soco. Tá? Põe soco nisso, hein? Falar em soco, KG. Falar em soco, não, né? Não, tô pensando em pôr um gancho pra você me desligar ali. Ah, tá, mas não é tu que vai me desligar hoje? Bom, então quer que eu cante um pedacinho, né? Ground Control. Clubecast.